Transitividade verbal. Tutorial. Então, transitividade verbal são os verbos que, necessariamente, eles precisam de um complemento para fazer sentido. Senão, eles não conseguem ser entendíveis. Exemplo de um caso desses. A frase é: aviões possuem asas. O verbo possuir precisa de um complemento. Quem possui, possui alguma coisa. Esse possuir seria asas. Também conhecido como verbo transitivo direto. Verbo intransitivo é quando o verbo ele não precisa de um complemento para fazer sentido. Um exemplo: o homem morreu. Verbo transitivo direto e indireto é quando o verbo precisa de um complemento mais uma preposição. Exemplo: o Brasil ofereceu ajuda ao Haiti. O verbo é o oferecer. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Verbo transitivo indireto é quando o complemento do verbo precisa de uma preposição. Exemplo: gosto de sorvete. Gosto é um verbo de preposição. Se eu tirar o de, gosto sorvete, não faz sentido. Então, o verbo precisa de uma preposição para fazer sentido. Verbo de ligação é um verbo que expressa um estado. Exemplo: o homem está triste. O verbo estar não está exemplificando uma ação, e sim o estado do homem. E agora, o complemento verbal. Vamos começar pelo objeto direto preposicional. É quando o verbo, mesmo não precisando de uma preposição, é acrescentado. Exemplo: vós tomai do vinho. O verbo tomar, ele é um verbo transitivo direto, mas é acrescentado do, que é uma preposição, que não precisa estar lá, mas foi colocado lá. Isso é muito utilizado em textos bíblicos, textos antigos, para dar um charme a mais. Objeto direto cognato é quando há uma repetição de palavras, mas é de derivadas. Exemplo: sorriu, um sorriso irônico. Sorriso é derivado de sorriu. Objeto direto, pleonasmo e indireto também, tá? Pleonasmo é uma figura de linguagem em que se repete algo sem necessidade. Então, quer dizer que esse objeto é quando em uma frase uma preposição se refere a algo já mencionado anteriormente. Exemplo: essas obras já as li ano passado. Essas obras seria o sujeito. As, li, o as seria o pronome se referindo às obras. Objeto indireto reflexivo é quando o objeto indireto ele não é acompanhado de uma preposição, mas sim de um pronome oblíquo. Exemplo: o dono da casa deu-se o prazer de uma torta. O se é o pronome oblíquo.